Olá, estamos de volta nesse segundo bloco do Missão Família. Eu falo A, ela entende B. Por que que isso acontece na nossa comunicação? Olha, gente, então vamos chamar vocês para participem do nosso programa. Vocês se associem à Associação do Senhor Jesus e para novos sócios ou sócios reativados, vocês concorrerão a 1/3 do Santo Natal de Cristal, novena das mãos ensanguentadas de Jesus, imã de geladeira, capelinha, folheto com oração da medalha milagrosa. E para você que enviar sua participação, concorrendo também a um kit contendo um adorno de porta das mãos ensanguentadas de Jesus, pulseira de strass das mãos ensanguentadas de Jesus, o incenso, novena, imã de geladeira, folheto com oração da medalha milagrosa. Participe, então. Olha, hoje está bem recheado, né? Exatamente. Então, envie a sua participação que logo teremos o nosso sorteio. Sim. Fábio, você sabia que a mulher sofre da síndrome do tanto faz? Ah, sim? Por quê? Nós mulheres costumamos ter na nossa comunicação alguns atenuantes e a gente fala alguma coisa, a gente fala as coisas que geralmente a gente não quer falar, mas a gente fala, porque o pensamento é outro. Então, quando o marido pergunta alguma coisa, pergunta para a mulher assim, olha, vamos a um restaurante ou vamos assistir um filme, o que você prefere, esse ou esse? E a mulher fala assim, tanto faz. Mas, na verdade, ela não está querendo dizer o tanto faz, porque não é tanto faz. Então, a gente tem que ser mais simples, nós temos que ser mais direta. E tomar muito cuidado com esses atenuadores que a gente usa. Tem um exemplo de uma amiga, nossa amiga, que estava no começo do casamento, o casal trabalhava no mesmo prédio, ia ter uma festa de final de ano. E ele ligou para ela e disse assim... meu amor, você gostaria que eu te esperasse para a gente ir na festa junto ou eu já posso ir com o pessoal? Ela pegou, simplesmente respondeu assim para ele, tanto faz. Bom, se tanto faz, ele foi para a festa e ela ficou. E ela me contava isso e falava assim, Andréia, eu chorei litros, porque eu pensava assim, ele não me ama mais, ele nem me esperou para ir na festa. Na verdade, era aquilo que você dizia. Ela queria que ele adivinhasse, que adivinhasse que ela não era tanto fácil, que ela queria que ele esperasse sim. Mas a mulher acaba usando esses atenuadores, sabe por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, ela tem medo de ser muito direta e ser rejeitada pelas pessoas com quem ela está realizando a comunicação. E o homem também tem um certo medo, sabe do quê? Ele tem medo que desconfiem da capacidade dele, que ele não é capaz. Um exemplo bobo é quando um homem monta uma prateleira ou um chuveiro. Como é que é mesmo essa história? Resistência também. Como que é mesmo essa história? Então, tá trocando a resistência, aí chega, eu tô lá numa boa, trocando a resistência, ou alguma outra coisa da casa, chega... Está conseguindo, aquele está conseguindo, me sobe uma coisa de cima e embaixo, assim, ó. Como assim está conseguindo? Agora eu vou conseguir, mas nem que caia o mundo. Sim. Mas tem uma explicação para isso? Tem uma explicação, porque a mulher, ela está querendo ser muito gentil, né, nessa comunicação. Então, mas não é isso que eu ouço. Sim, por isso. Ela pergunta assim, e aí, está conseguindo? Mas qual que é a intenção dela? Olha, você precisa de ajuda, quer dar um apoio, mas ela faz essa comunicação indireta. E o homem que não aceita desconfiar da capacidade dele, pensa assim, como? Ela está desconfiando que eu não sei trocar esse negócio aqui, eu sei muito bem. Então, nessas pequenas palavras, nós podemos ter uma confusão grande. Hoje temos uma confusão, amanhã temos uma confusão de comunicação, a semana que vem outra confusão. E isso vai cansando, cansa os dois lados. Então, todo o problema que a gente tem, ele começa com a comunicação, né? Exatamente, e às vezes vai gerando um problema sério, um problema até de mais de fundo mesmo, porque ela querendo essa intuição, essa comunicação indireta, e ele não a compreende. Bom, aí isso acaba gerando um círculo vicioso, porque ela não compreende, ela não se sente compreendida e muitas vezes se torna azeda.
se torna um pouco mais rude ao se comunicar, e ele também, Sim. E ele devolve. Aí a gente entra num círculo vicioso. Por quê? Porque não entenderam uma diferença que se comunica de maneira diferente. Então, o esforço tem que ser dos dois lados. Se por um lado, como a Andréia dizia, né, que ela se esforça por ser mais direta, ele também, às vezes ela faz uma pergunta, né, como você citava lá aquele exemplo, você gostaria de parar? Talvez, se ele, um pouquinho de sensibilidade, devolver a pergunta, você gostaria de parar? Ou seja, você já vai direto para a festa, você gostaria que eu te esperasse para ir para a festa? E depois a mulher responda com sinceridade, porque senão ela vai continuar o tanto faz, ou seja, e esse tanto faz, e se interpretado literalmente tanto faz, isso pode gerar bastante confusão. E agora a gente tem interação, vamos ver qual que é a interação, quais são as perguntas que nós temos. Vamos para os interativos então? E depois, isso mesmo, vamos ver se a gente consegue ver ali. Como está a comunicação entre vocês, de 0 a 10, menos 10? Olha, eu não sei se existe esse número, menos 10 ou menos 0. Talvez a pessoa quisesse dizer menos 10. Então, se estava no 0 ou no menos 10, é um momento, negativo, ou está no negativo, é um momento para que a gente comece a investir nisso, porque é fundamental para melhorar o nosso relacionamento. E aprender um pouquinho essa diferença, essas coisas pequenininhas que nós falamos hoje, pode ser colocado em prática imediatamente e dar um up num relacionamento grande, né? Exatamente. E temos mais, hein? Temos bastante interação hoje. Olha, como está a comunicação? Não muito bem, preciso de uma orientação. Não consigo lidar com as grosserias do meu marido, né? Talvez isso, e também continua, né? Tudo é motivo para gerar discussão, não tem paciência com nada no relacionamento. Sinceramente, preciso de uma ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, não se sinta diferente, porque todos nós precisamos de ajuda nesse assunto. Mas é aquilo que falávamos, pode gerar um círculo vicioso. Num determinado momento, essa comunicação passou a ser truncada, talvez você não se sente compreendida, se torna um pouco azeda, ou o contrário também, ele não se sente compreendido, não compreende as mulheres, não consegue entender as mulheres, isso entra-se num círculo vicioso e chega nesse tom azedo, nesse tom ruim no relacionamento de vocês. Sim, é isso que a gente dizia. Quando você conhece um pouquinho a comunicação, essa parte direta, indireta, que é uma coisa muito simples, pode se resolver muita coisa. Talvez a grosseria do marido seja porque tem uma comunicação muito direta. E talvez a mulher também, nesse azedume, tem uma comunicação muito indireta. Passa a observar um pouquinho como é a relação de vocês, como é essa comunicação desse direto e indireto, que eu tenho certeza que isso vai ajudar. E depois também uma dica, já que ela pedia bastante a nossa ajuda, né? Que lembra do que nós falávamos no programa anterior, melhorar a intimidade. O casal tem que ter uma intimidade compartilhada e essa intimidade precisa ser fomentada. Então, nesse sentido, também cuidar do relacionamento, da intimidade do casal. Mas temos mais interações, hein? Eu tenho que conhecer as dificuldades dele e ele tem que conhecer as minhas dificuldades. E todas as vezes que nós brigamos, conversamos e nos resolvemos. Perfeito, né? Perfeito. É isso mesmo, porque somos diferentes, buscamos entender um ao outro e dizer, olha, talvez não seja o momento de conversar, espera um pouquinho. Eu sempre digo assim, temos que saber o momento certo. Lá em casa eu brinco que as crianças às vezes querem pedir alguma coisa para o pai e eles olham para mim e dizem assim, mãe, posso pedir agora? Eu digo, não vai. Eles, teimosos, vão. Aí voltam assim com a orelha bem murcha, né? Tá vendo? Não avisei? Tem que ter a hora certa para tudo. Não, e num relacionamento entre casal também. Mas muitas isso vezes tem que tomar cuidado com essa história de falar na hora certa, porque aí na hora que eles percebem que eu tô colocando a roupa de bike, botei o capacete, o humor tá lá de 0 a 10, tá no humor 1000. Aí chove pedido em cima do pai, Sim, porque é a hora certa. Na hora certa, e num casamento, num relacionamento, com certeza, e num relacionamento é a mesma coisa. O marido chegou cansado, chegou com um problema no trabalho, eu vou despejar os problemas que estão acontecendo em casa? Não, eu tenho que ser esperta, eu tenho que ser inteligente o suficiente
para esperar um pouquinho. Talvez o marido chegue, e a se gente acalma, também tem que e ser um aí... pouquinho esperto também para saber, não vai, nos momentos de uma TPM um pouco mais forte, não é hora de falar de assuntos de grande transcendência. Meu amorzinho, que é uma caixinha de bombom que eu trouxe para você. Essa delicadeza, ela é importante. Ela é fácil? Não é fácil, ela é difícil. Mas construir um relacionamento é uma luta diária, né? Exatamente. Temos mais participações. Como está a comunicação entre vocês? Péssimo. É hora de mudar. Não importa o que ficou, vamos olhar daqui para frente. Com certeza. Temos mais alguma coisa? Sim. Eu e meu namorado todos os dias rezo por ele e ele também reza por mim. A gente aqui, essa é a questão mais profunda. Mais profunda. Porque quando esse exercício, quando a Andréa falava muito hoje na comunicação da necessidade de você se colocar no lugar do outro, de você sair de si mesmo e ir para o lugar do outro. Puxa, a oração é um exercício por excelência desse sairmos de nós mesmos e por Deus ir ao encontro do outro. Então, a oração pelo outro é o que nos move a abrir o nosso coração e também cuidar da comunicação. Com certeza. Vamos lá, agora temos mais a uma, última. Hein? Boa noite, gostaria de uma orientação. Se falo alto, só falo alto e isso tem gerado conflito na minha família. Isso depende um pouco também. A questão do tom do volume com que a gente conversa, tem às vezes o aspecto cultural, de formação, às vezes tem a família que eles falam tudo baixinho, assim. A nossa, às vezes, eu acho que os vizinhos ficam um pouco incomodados com o nível, com o índice, quantos decibéis que dá numa refeição ali, às vezes pode ser um pouquinho alto. Tem um dado cultural, mas tem um dado também, eventualmente, que os nervos estão à flor da pele, e aí a gente precisa do quê? Precisa dessa postura da empatia que sempre estamos falando, né? Sempre, numa relação familiar, temos várias coisas que precisam ser muito bem cuidadas, mas uma que é fundamental é o respeito. Ou seja, se o falar alto está incomodando o outro, isso é uma falta de respeito e eu preciso melhorar. É um ponto de luta para mim, pode ser até um motivo de um exame mesmo, que é o que eu faço com frequência, para melhorar naquele assunto. Com certeza, é isso mesmo, é se colocar no lugar do outro, né? Se incomoda, então eu vou tentar mudar. Então, falando na hora certa, percebendo esse incômodo, é hora de agir, não é mesmo? Exatamente. Olha, mas vamos. Não, eu acho que a gente tem alguma tela, alguma que eu preparei, algumas informações legais que na tela vem com a gente. Dá por agora, produção? Ah, então tá bom. Olha lá. O segredo de toda comunicação está em conhecer a pessoa com quem está falando. Então é isso que a gente dizia. Se eu conheço o meu marido, eu sei que ele tem uma comunicação direta demais, eu sei como eu vou falar. Ou eu sei que eu tenho uma comunicação indireta, porque eu me policio, né, Fábio? Todos os dias, porque eu tenho uma comunicação muito indireta, então eu faço um esforço. Então eu sei que eu estou falando com ele, ou eu sei que eu estou falando com o filho, ou vou dar ordem para uma criança, e muitas vezes eu falo uma coisa e a criança realiza outra coisa. Talvez a minha comunicação ali não foi legal. Eu pensei que eu falei, na minha cabeça eu falei, mas não chegou do jeito que a ordem era para ser cumprida. E a criança fala assim, mãe, mas você não falou isso. Talvez uma dica até interessante quando o assunto é com os filhos, se às vezes falou uma coisa, dependendo da idade, uma criança menor, ou mesmo os maiores, falam, você entendeu o que a mamãe falou? Entendeu o que o papai falou? Sim. Então repete para mim, vamos ver. Porque também, quando a Déia falava da mensagem, né, do receptor, do emissor, da mensagem, do receptor, às vezes tem um desvio nessa comunicação. Quando nós nos checamos com quem nós estamos falando, isso num clima de família, de delicadeza, de carinho, mas vai ajudando a entendermos se a nossa comunicação está sendo clara e está atingindo o objetivo. Sim, essa checagem, ela é importante. Inclusive, ela é importante num relacionamento. Olha uma bobeira que aconteceu em casa uns dias atrás, né? Eu gosto muito de flor. E eu pedi para o Fábio, olha, você vai ao supermercado, compra uma flor, eu estou querendo pôr uma flor aqui em casa, tá sem flor. Ok, eu disse para ele, compra uma flor. Aí o Fábio chegou com essa flor, uma flor amarela, que é uma cor que não me agrada muito. Então,
Então eu respirei fundo e disse assim, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Mas aí foi mais forte que eu, acabei falando. Falei, nossa, mas amarela? Você não podia ter trazido uma flor de outra cor? Ele olhou para mim e disse assim, você me disse, traga uma flor. E no momento algum você falou, não traga uma flor amarela, traga uma flor vermelha ou rosa. Talvez com 28 anos de casamento já era para saber, mas de qualquer modo... Mas é uma comunicação, então essa checagem ela é legal. Olha, eu pedi uma flor, ok? Ah, sim, uma flor, você quer uma flor, uma cor específica? Então, aí você fala a cor específica. Então, essa checagem ela é interessante ser feita na educação dos filhos, um relacionamento, até um trabalho. É super legal fazer isso, né? Evita-se muitas coisas. Exatamente. O que temos aí mais com o Vem Com a Gente, as dicas do nosso Vem Com a Gente? Temos outra aqui. Olha lá. Para reforçar um pouquinho, o homem cultiva a linguagem direta. Ele busca a competição. Ele traduz seus sentimentos em ação. É isso que a gente falava, né? Mas fala um pouquinho desse homem que busca a competição. Como é que é isso? Eu não sei de quem você está falando. Isso é característica de homem, sim. Não, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo que eu admiro. Né? Se eu tô na bike e tem alguém ali na frente, me parece meio irracional não querer passar alguém que está na minha frente. Mas acho que isso não é ser competitivo só porque eu vejo alguém um pouco na minha frente e querer ultrapassar. Olha, eu vou contar uma coisinha aqui, é meio pessoal, mas eu vou acabar contando. O Fábio é tão competitivo, e isso é uma característica de homem, mas eu também não deixo barato, né? Quando você diz assim para mim, vai na frente que eu te alcanço. Você me alcança? Não. Olha, tem que fazer muito esforço, porque aí eu também não vou deixar barata essa competição, né? Mas temos mais dicas, hein? Temos mais dicas preparadas aqui para vocês. E a mulher? Ela usa a linguagem indireta. Ela quer intimidade emocional. Ela traduz seus sentimentos em palavras. Olha, é por isso que a mulher fala tanto, né? Será? Porque ela quer traduzir essa emoção, essa intimidade em palavras. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas a mulher fala, hein? O homem fica mais quietinho, né? Claro que tem as exceções, e isso não acontece nada. Basta se conhecer e conhecer o outro. Mas isso acontece sim na mulher, por isso que ela acaba falando mais. E hoje de manhã lá em casa aconteceu com um pequeno, era menino, né? O Álvaro. E a gente estava conversando, eu e o Fábio, no café da manhã, a gente aproveita que as crianças estão dormindo e começa a conversar dos assuntos, do planejamento que a gente tem para o dia, enfim. E nós estávamos falando, e ele pulando do lado, e ele pulando do lado, né? Deixa eu falar, ele estava quase se explodindo. Aí, quando nós deixamos ele falar, ele acalmou. Ufa! Ai, mamãe, você é linda, né? Foi isso que ele disse. Porque também ele tem a necessidade de falar. Então, não é coisa só de mulher. Igual eu dizia, é a maioria das mulheres. Mas não são todas, né? Temos mais um quadro. Toda manifestação de entrega ou doação ao outro supõe um ato de comunicação. Bom, é isso mesmo, né? É a doação. Quando a gente se doa, é muito importante na nossa vida familiar, na nossa vida em geral, né? Quando a gente se doa, a gente está se comunicando sim, porque a doação, ela mesmo que ela é silenciosa, mesmo que você vai lá e faz um agrado para um filho, um agrado para o marido, ou o marido faz para a esposa, sem dizer uma palavra, só esse ato de doação é uma comunicação, não é mesmo? Exatamente, trazer uma flor, não amarela, não amarela. Um ato de comunicação de dizer eu te amo. Sim, com certeza. E temos mais dicas. Qualidades e características da comunicação na família. Olha só, a comunicação da família, ela tem que ser permanente. Por que ela tem que ser permanente? Olha, ora bolas, porque senão não tem comunicação. Se chega do trabalho, cada um para um canto, não se fala, cadê a comunicação verbal? Então, ela tem que ser permanente, ela tem que ser todo dia, ela tem que ser toda hora, não é assim? Exatamente. Através de palavras ou escritas ou verbais, mas ela tem que acontecer. O que mais que nós temos ali?
Ela tem que ser aberta, ela tem que ser íntima. Aberta é olho no olho. Não dá para fazer uma comunicação um olhando para o celular e o outro falando, né? Então, essa comunicação ela tem que ser, sim, olho no olho. Ela tem que ter esse tom de intimidade, né? Porque quantas vezes a gente tá ali falando alguma coisa e o outro fala assim, sei. E nisso também tem a comunicação não verbal também, né? Chega para conversar comigo, eu estou mexendo, tô lendo um livro, né? Aí tá lendo o livro e que é mesmo? Ou tá conversando e puxa o celular, não, vai, eu estou só fazendo uma coisa aqui mecânica. Não é nada, não estou te ouvindo o que você está falando. Então esses gestos denotam que o outro não é importante para nós. São nesses pequenos, toda a nossa vida ela é construída de pequenos detalhes, né? O valor das pequenas coisas é o que constrói, no fundo, o relacionamento. Quando a gente pensa num edifício de grandes proporções, foi construído um tijolinho depois do outro, né? Assim também a felicidade no nosso casamento. A nossa comunicação, ela tem que ser equivalente. Então, ela tem que, assim, o homem e a mulher, ninguém é superior. O homem não é superior que a mulher e a mulher não é superior que o homem. Então, tem que ser uma comunicação num tom equivalente, sabe? Não aquele tom de arrogância em que eu falo e você escuta. Então, não pode ser assim. Nós temos que ter uma comunicação equivalente. E também temos que ter uma comunicação sincera. Não dá para ter meias palavras, né? Não dá para... Olha, quando a gente namorava, podia até fazer um joguinho, né? Quando faz aquele joguinho, né? Mas quando casa, não. Quando casa, a comunicação tem que ser sincera. Olha, isso não me agradou, eu não gostei disso, ou eu gostei muito disso. Sinceridade é muito importante na comunicação. Ela tem que ser desinteressada e, ao mesmo tempo, ela tem que ser intencionada. Desinteressada porque é aquilo que o Fábio dizia, parar para ouvir, eu me desinteresso das coisas. Olha, tem uma história muito interessante de um amigo nosso, em que a filha estava noiva e o noivo frequentava a casa e ele, agora depois de casado, ele conta que o que mais chamava atenção na família deles era que quando a mãe chamava o pai, ele parava tudo o que ele estava fazendo e atendia a esposa com um olhar sincero, com um olhar desinteressado, talvez estava até trabalhando. E isso o moço foi vendo e foi chamando a atenção e foi se encantando um pouco. Foi um bom exemplo para ele, né? Exatamente. Provavelmente esse casal levou um bom tempo, ou não, mas esse exercício de pensar no outro, que o outro é importante, que gerou essa atitude que ele já enxergava como algo natural naquela família. Com certeza. E também a nossa comunicação, ela tem que ser compreensiva. Era aquilo que nós dizíamos há pouco, né? Saber que o marido chegou do trabalho com um problema, ou que a esposa está com um problema. Então, nós temos que ter a compreensão. E não ali desatar as confusões uma hora errada. Então, compreender que o outro tem problemas também. Isso é importante na nossa comunicação. E a nossa comunicação tem que ser humilde. E não podemos ter a soberba da comunicação. E muito menos as indiretas, as alfinetadas, não é? Exatamente. E isso mina muito o relacionamento. Não é só entre marido e mulher que mina isso, não, essas alfinetadas. É com os filhos, com os parentes, com os colegas de trabalho. A gente tenta alfinetar de alguma forma, né? Não sendo muito humilde, não recebendo uma crítica, sendo soberbo. Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho. Olha, uma coisa interessante, essas telas que são colocadas aqui são dicas e elas vão para o Instagram. Então, vocês têm acesso a essas telas, a essas dicas de todos os programas. Missão Família, @Missão Família R21. É isso, produção? Isso. Missão Família RS21. Então, elas estão todas lá. Se vocês quiserem anotar essas dicas, elas são super valiosas. São coisas pequenas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, sim. Exatamente. E falando em participar, falando do nosso Instagram, lembramos a vocês que participem com a gente. Como já temos dizendo, novos sócios ou sócios que que reativarem, ganharão 1/3 de Natal de cristal, a novena das mãos ensanguentadas, imã de geladeira, capelinha,
folheto com oração da medalha milagrosa. E para todos que participarem, um kit contendo um adorno de porta das mãos ensanguentadas, pulseira de strass, incenso, novena, imã de geladeira, folheto com oração da medalha milagrosa. Ou seja, está quente, tá quente o nosso presente, concorram e participem com a gente. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a doação, né, Fábio? Que é uma coisa muito importante, em que a gente se doa para o outro. Quando é muito vago esse negócio de doação. Não, tá bom, eu tenho que me doar, mas como que eu faço para me doar? Sabe como faz para se doar ao outro? É esquecendo um pouco de si mesmo. Porque pensar assim, nessa família não tem o eu, tem o nós. Exatamente. E temos mais ainda Temos mais dicas, uma tela, olha. De novo, a frase que eu gosto muito, que toda manifestação de entrega ou doação ao outro supõe um ato de comunicação. Então, essa doação, esse não egoísmo, na comunicação é importantíssimo, porque quantas vezes eu penso assim, olha, é ele que está errado, é ela que está errada, eu estou certo, eu já me redimi, eu já tentei melhorar, mas ele ou ela não quer fazer nada. Então, sair um pouquinho desse egoísmo. Se você quer que o seu esposo ou a sua mulher melhore, comece a melhorar você. Se você melhora, o outro melhora junto. Exatamente, esse é um ponto que é muito importante de tocar, porque se a gente vê um casal que está em dificuldade, se você vai conversar ou com a esposa ou com o marido de um casal que está com dificuldade, normalmente a gente ouve uma lista de reclamações do outro. É porque ele ou porque ela tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Olha, tudo que nós podemos fazer para mudar o mundo é mudar nós mesmos. Não está ao nosso controle mudar o outro na marra. Não está ao nosso controle. Então, se nós queremos mudar, o que nós podemos mudar nós mesmos. Então, mudar um pouco o foco, como nós falávamos, né? Em vez de ficar vendo o defeito no outro, o que eu? Essa que é a grande pergunta. O que eu posso fazer para melhorar o relacionamento? O que eu posso fazer para me comunicar melhor com a minha esposa? O que eu posso fazer para me comunicar melhor com o meu marido? Porque enquanto a gente estiver sempre nessa postura polarizada, botando a culpa no outro, porque ele fez isso, aquilo, a gente vai se acirrando cada vez mais uma crise e entra, como falava, num círculo vicioso, difícil de sair, né? Sim, eu acho que temos mais interação. Temos uma tela agora de interação. Essa frase que eu gostaria de deixar para vocês, que é uma frase que eu gosto. Não se preocupe, com um pouco de tolerância, paciência e sensibilidade, qualquer conflito, por maior que seja, pode ser superado mais facilmente do que você imagina. Exatamente. Às vezes, esse que é um grande risco, né? Quando nós estamos aqui falando, né, com vocês, e às vezes fica, gente, mas eu fiz tudo errado, na minha vida está tudo errado. Não está tudo errado. Sempre é possível, sempre nós podemos melhorar. O importante é, o passado serve para quê? Para aprendermos. O que importa é daqui para frente, é o hoje. Como é que nós vamos investir no relacionamento, como é que nós vamos investir na comunicação. Olha lá, agora vamos ver a nossa interação que está chegando aqui. Olha que legal. Ela disse, eu adoro o programa, muito obrigada. Muito obrigado, fiquem com a gente, divulguem para os amigos, queremos estar muito aqui com vocês. Amém ao diálogo. Amém ao isso diálogo. Mesmo, a gente tem que praticar, conversar, isso é importante, igual eu dizia, no momento certo, na hora certa, mas esse diálogo, ele tem que sair, ele tem que ser permanente, porque se ele não for permanente, desculpe, a gente não tem comunicação, a gente acaba se fechando numa caixinha que, olha, sinceramente, para nós, egoístas, é muito mais fácil, né? Porque não precisamos interagir com ninguém. A gente se fecha no mundinho, ali na caixinha, ali tranca, é capaz de jogar a chave fora, né? E para que a gente também consiga superar isso, nós precisamos da graça de Deus. E falamos da graça de Deus, temos a bênção agora, bênção para as famílias que têm essa dificuldade, bênção para todas as famílias de vocês que participam, bênção para todos os sócios, uma bênção para todos nós que estamos aqui no Missão Família.
a você que nos acompanha pelo programa Missão Família. Vamos suplicar essa bênção a você, a sua casa, a sua família e pelos casais de modo muito especial, Senhor Jesus. Que eles cresçam no poder do diálogo, o diálogo com Deus através da oração sincera de seus corações, o diálogo e a partilha da vida conjugal, a cumplicidade, o respeito, crescer no diálogo, crescer cada vez mais no amor mútuo, sabendo que a alegria da esposa é a realização do marido, a felicidade do esposo é a graça, é o crescimento da vida da mulher. Assim, vivendo a uma só carne, cresçam na unidade, no diálogo busquem a misericórdia, buscam o amor, que também é perdão, que é misericórdia. Que a bênção de Deus esteja sempre convosco, na sua família, no seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Estamos aqui no finalzinho já do nosso programa, que passou muito rápido, e eu queria deixar uma coisa muito registrada para vocês. Pensar que nós não somos um casal perfeito, né? Nós tivemos com os amigos esse final de semana e talvez passe essa mensagem. Nós temos problemas também, nós temos problemas de comunicação, só que a gente tenta a cada dia melhorar. Então, se a gente cai, a gente se reergue. É assim que funciona a nossa família, né? Exatamente. Olha, hoje a gente falou tanto, o assunto era comunicação, falou tanto que o sorteio... Nós vai ficar para a semana que vem. O sorteio para a semana que vem, está aparecendo aqui, mas continuem participando, enviem, venham aqui conosco, que semana que vem o sorteio vai estar muito quente, tá bom? Então, e o assunto também muito importante. Assunto muito interessante. Na próxima semana nós vamos falar como gerenciar uma família, como se administra uma família. A gente fala, olha, vocês têm uma família com 11 filhos, 2 netas, a gente aprendeu muito, como você já dizia, mas a gente quer compartilhar também um pouco disso com vocês, de como que nós podemos fazer para administrar a nossa família. Então, muito obrigada, boa noite a todos, a gente espera a participação de vocês a semana que vem no nosso programa, que vai estar muito especial. Obrigada e boa noite, gente. Boa noite e fiquem com a gente.